Olá, este é o Alesp em Pauta, estamos no ar, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Doroshi e hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E para conversar conosco sobre esse assunto, a gente tem Carlos Bocuí remotamente, que vai trazer todos os detalhes sobre essas mudanças e as explicações. Ele que é ambientalista e presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, obrigada pela sua presença aqui no Alesp em Pauta. Eu já começo perguntando a você o que são essas mudanças climáticas e por que a região sul está sofrendo tanto com esse clima. As mudanças climáticas, elas são um processo de alteração climática devido ao lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso por conta da nossa queima desregrada de combustíveis fósseis ao longo de muito tempo. Isso foi se acumulando, chegou a um ponto de saturação. O ideal da atmosfera planetária era 350 ppm e acabou atingindo agora 428 ppm. Nós estamos muito acima do que poderíamos estar em termos de lançamento de gases na atmosfera. Isso leva ao aquecimento do planeta, não é? Leva a uma dificuldade de dispersão do calor terrestre para a atmosfera. Então, o que nós temos é o acréscimo da temperatura e é dito pela ciência, se não ultrapassarmos 1,5 graus, nós ultrapassamos o limite de segurança. O que está acontecendo agora, no momento, é isso. Nós tivemos 1,1 grau de acréscimo de temperatura devido ao aquecimento global e mais o acréscimo trazido pelo El Niño. Então, houve uma conjuntura de situações que levaram a 1,5 graus. E isso acabou provocando toda a intempestividade que nós temos visto no Rio Grande do Sul. Além do fato de que outros elementos também contribuíram para essa situação, porque a questão atmosférica ela passa por um processo de imprevisibilidade, intempestividade, sinergias, cumulatividades. E isso foi, no momento, a tempestade perfeita. Quer dizer, houve um acúmulo de situações que levaram a uma situação extrema, de um evento extremo para o Rio Grande do Sul. Carlos, a gente observa muito, principalmente nessas últimas 2 semanas no Rio Grande do Sul, um dia de muito calor, temperaturas que chegaram aí a 29, 30 graus e, consequentemente, horas após, no dia seguinte, temperaturas baixas, tempestades, aí quase a previsão de um ciclone em Porto Alegre, ali na região metropolitana. Como é que a gente pode explicar os impactos dos efeitos climáticos na saúde das pessoas? A gente tem o registro, a gente sabe ao longo da história aí, as pessoas que sofrem com rinite, sinusite, mas agora as doenças elas são mais agravadas com esses impactos, né? E a intempestividade, essa troca de massa de calor e frio, elas são a marca registrada das mudanças climáticas, né? Você tem uma maior velocidade de troca de massas atmosféricas. O Rio Grande do Sul, ele fica no caminho, né? Exatamente no caminho dessa troca de massas, porque ele recebe frente fria da Antártida, né? E, por outro lado, ondas de calor que vêm do continente, onde você tem um processo hoje de extrema seca e calor na área central do continente, na região do Pantanal. Então, essa conjuntura de fatores, né, é que leva a essa situação de intempestividade. E o que você se refere é que a epidemiologia ambiental, que ela trata das doenças que são decorrentes das mudanças atmosféricas, do ambiente, elas são hoje muito atentas a esse elemento das mudanças climáticas. Veja o que ocorre hoje no Rio Grande do Sul. Você tem a proliferação de vetores de contaminação, como leptospirose e outros elementos que normalmente não ocorrem numa chuva comum, não é? Mas num estado de inundação, onde você tem uma série de elementos que acabam permanecendo ao longo de muito tempo, numa enchente, numa inundação, você vai ter aí elementos de desequilíbrio ambiental que acabam atingindo a comunidade, seja por conta da poluição, né, de esgoto misturado com a água, da proliferação de ratos, proliferação de insetos. Então, isso tudo é um elemento que agrava o processo das mudanças climáticas.
Falando um pouquinho sobre os efeitos, né, climáticos, essa questão dos gases que você destacava no início do programa. A gente pode explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador, para quem nos acompanha na internet, como que funciona a emissão desses gases nessas mudanças climáticas? É fácil de entender. Você tem o escapamento de um automóvel, por exemplo, à medida que ele está queimando combustível, principalmente combustível fóssil, gasolina ou óleo diesel, ele também está lançando na atmosfera gases de efeito estufa, está lançando carbono, tá? E muitas vezes os lançamentos também não são apenas de carbono, mas são também de metano. Então, o que acontece? Uma vez lançado o carbono na atmosfera, ele se soma ao conjunto de carbono existente no planeta, e hoje está numa altura de 428 ppm, que é muito elevado. Se você lançar 1 tonelada hoje, ela vai permanecer por 100 anos na atmosfera. Então, não há uma dissolução desses lançamentos na atmosfera. Eles permanecem lá. Então, você tem constantemente um efeito cumulativo. E se o carbono permanece, por exemplo, 100 anos na atmosfera, por outro lado, o metano que é lançado pelos pântanos, pelos resíduos em decomposição, o metano ele acaba sendo um elemento que ele dura na atmosfera 30 anos, só que ele é 30 vezes mais perigoso, mais nocivo do que o dióxido de carbono, né? Então nós temos aí vários elementos que vão contribuindo para essa saturação da atmosfera. Isso impede que o calor da Terra, decorrente da luz do Sol, seja refletido de volta para o espaço. Então, essa situação acaba retendo o calor e a gente sofre aquilo que a gente chama de efeito estufa, né? Como se fosse uma estufa. Isso é basicamente o aquecimento global. Carlos, e como que a gente pode explicar, fazer algo, né, para reduzir essa emissão dos gases, o carbono e o metano, como você bem explicou? A primeira questão é eliminar o combustível fóssil, né? Nós estamos falando aqui da queima de combustíveis fósseis que levam a essa saturação da atmosfera. Então, nós temos que combater a extração do petróleo, né? A queima do petróleo, a extração do gás, que também é proveniente do petróleo, também é combustível fóssil, o dito gás natural, que de natural não tem nada, né? Ele é tão nocivo quanto o petróleo, e às vezes, em algumas situações, menos nocivo, mas ainda assim nocivo. Nós temos que combater a queima do carvão. Então, todos esses elementos acabam lançando mais poluentes ou menos poluentes na atmosfera, e isso vai se agregando, como eu disse, porque você não tem uma dispersão. Esse material fica acumulado na atmosfera. Então, sempre num efeito cumulativo, cada vez mais, né? Alguns países, como por exemplo a China, têm projetos de usinas a carvão, né? A Índia também, são países com população imensa. Então, nós temos pouca expectativa de que a gente consiga mudar as coisas, porque essa matriz ela está muito consolidada. Então, a mudança dessa matriz de combustível fóssil para uma matriz limpa, ela demora, que você tem que substituir por energia solar, energia eólica, energia de marés, a possibilidade de você gerar outros elementos que sejam limpos, né, considerado como energia limpa, para substituir toda essa massa de energia que é utilizada hoje, mas que é extremamente danosa para o planeta. Então, se nós não fizermos essa transição para a energia limpa, a gente não se livra do problema. E as consequências são as que a gente vê aí, né? Todas essas questões que você citou, e bem citou, né, explicou, são atividades humanas, né, que a gente bem conhece, né, até desde a questão da emissão do carbono e tudo mais. Como que a gente pode explicar, Carlos, que essas atividades humanas, elas estão interferindo nas mudanças climáticas? Porque a gente sabe que existe um pouco da ação do homem, até no início das questões lá no Rio Grande do Sul, as pessoas citavam a questão de como Porto Alegre foi construída, enfim, né, da ação da atividade humana para essas mudanças climáticas, também a região da Serra, ali outras áreas que foram afetadas pelas enchentes.
Olha, o que a gente pode dizer, nós temos aí dois fenômenos, né? Uma questão é a questão geográfica, é como você trabalha o território. O território no Rio Grande do Sul é uma região de pampa, pampa é planície, é uma região bastante plana, e você tinha muita vegetação cobrindo a região, mas ela foi retirada por uma especulação ambiciosa, principalmente do agronegócio, né? E as cidades também foram se crescendo sobre áreas inundáveis, né? Áreas de preservação permanente, que são áreas que ficam no entorno de corpos d'água, de rios e represas. Então, essa ocupação desordenada do solo, ela acabou levando a uma situação de vulnerabilidade para essas populações que lá estão instaladas, né? Então, esse é um ponto, é a má ocupação do território. A segunda questão é que o desmatamento, ele acaba provocando malefícios na medida em que você tira a capacidade de sequestro de carbono da atmosfera, né? A vegetação, as árvores, a floresta, ela absorve carbono e solta oxigênio. E isso é fundamental. Por exemplo, a Amazônia, ela trabalha nesse aspecto de troca, que é um processo natural de equilíbrio que é fantástico. À medida que você diminui as florestas no mundo, você tem menos absorção de carbono, menos troca por oxigênio. Por outro lado, a matriz de desenvolvimento da sociedade humana, a partir de 1800, 1850, a Revolução Industrial levou à produção em massa. Essa produção em massa criou um enorme processo de industrialização. Não é? Hoje, 35% dos gases de efeito estufa, que são esses gases nocivos à atmosfera, que provocam o aquecimento global, são decorrentes exatamente das atividades industriais. Então, esse é um elemento importante a ser trabalhado, porque você tem que transformar essa matriz energética, né, todo esse sistema. E as frotas de veículos, né, navios, né, aviões, quer dizer, tudo isso emite carbono, emite metano, e no final das contas você tem um extrapolamento para além dos limites que o planeta pode suportar. A gente usa um termo para isso que é extrapolamento da capacidade de suporte dos ecossistemas, né? E aí nós temos um problema seríssimo, por exemplo, com a questão do Ártico, da região do Ártico, do Polo Norte, onde você tem uma grande quantidade de carbono por baixo do gelo, uma camada chamada de permafrost, que é decorrente de processo de decomposição biológica natural e ficou lá. À medida que o planeta vai aquecendo, o gelo do Ártico ele vai derretendo e vai liberando esse permafrost, que é carbono também. Quer dizer, se por um lado a gente provoca o aquecimento global, de outro lado, o aquecimento global derrete o gelo e libera mais carbono. Né? Então, o que acaba acontecendo é uma espécie de efeito dominó, onde uma alteração provocada pelo homem provoca um outro processo de agravamento com a intensificação dos efeitos do aquecimento global. Carlos, e falando um pouquinho sobre essa questão do ecossistema, a gente sabe que em muitas regiões, a gente está falando, né, sobre as mudanças climáticas aqui no Alesp em Pauta, relacionadas, né, às enchentes no Rio Grande do Sul. Muitas regiões onde tinha terra ficou transformada em rio e não tem como voltar a ter terra em determinados locais, inclusive locais onde existiam moradias, as pessoas mesmo já se conscientizaram que terão que sair dali, não tem como, porque os rios tomaram conta, enfim, as ribanceiras também. Como é que a gente explica a questão do ecossistema, a flora e a fauna, porque o ambiente ali ele foi todo afetado, né? A questão dos animais que também viviam próximos aos rios, o rio que ganhou um espaço maior. Agora, como que a gente explica isso nessa questão da retomada, da reconstrução? Então, a reconstrução, ela é um tema nevrálgico. Primeiro, você precisa fazer uma análise de risco. O que aconteceu não aconteceu só ontem, vai acontecer de novo. A tendência é que esse processo ele se repita ciclicamente de tempos em tempos. Antes, um evento extremo, como esse que atingiu o Rio Grande do Sul, ocorria a cada 60, 70 anos. Só que agora ele está ocorrendo com mais frequência. Então, por exemplo, o ano passado,
nos meses de setembro e outubro, nós tivemos duras enchentes no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a série histórica, que era aquela série que você se reportava, dizia, bom, choveu em tal ano, agora não vai chover, só vai chover daqui 2 décadas de uma forma tão intensa, isso não vale mais. Né? Essa série histórica na qual nós acreditávamos e fazíamos algumas previsões, ela está fadada ao insucesso como planejamento. Então, é preciso fazer uma nova análise de risco ambiental para saber se aquela região, aquele local, pode ser objeto de uma ocupação ordenada, não é? E se não tem risco para aquela população. Nós não podemos, no processo de reconstrução, cometer os mesmos erros que se cometeram no passado. Vai precisar de muito dinheiro, muito recurso financeiro para reconstruir essa destruição toda. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, análise de risco. O segundo ponto é você preparar a sociedade para eventos extremos. E aí, as Nações Unidas têm defendido um ponto interessante, chama-se alerta precoce, que é o fato de você ter um sistema meteorológico que possa sinalizar que vai acontecer um evento extremo, intenso, e a sociedade, ela é comunicada desse fato, ela está preparada, ela tem rota de fuga, ela tem local de abrigo, ela tem como que uma coreografia ensaiada para enfrentar aquela situação dramática, não é? Então, o alerta precoce, que é defendido pelas Nações Unidas, consiste em você ter a capacidade de disparar o alarme e de ter uma resposta eficiente por parte da sociedade para que ela consiga salvar as vidas, né? As pessoas consigam se abrigar a tempo. Então, esse processo de reconstrução, ele passa por isso, por um reordenamento territorial, por uma análise de risco aprofundada do que pode e o que não pode ser ocupado, e pela preparação da sociedade para um sistema de alerta precoce, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa como numa armadilha, que elas saibam como agir. Essa questão que a gente fala muito da análise ambiental, inclusive a gente tem projetos aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem também, né, que tratam sobre isso, na nossa Assembleia do Estado de São Paulo. A gente pode explicar um pouquinho melhor para quem nos assiste, Carlos, porque as pessoas acreditam, né, e têm uma noção rasa, a gente pode dizer assim, de que a reconstrução parte de construir uma nova estrada, construir uma nova casa, um novo bairro que foi tomado ali pela enchente, mas não. Essa reconstrução dessa análise ambiental, e aí vou pedir para você explicar com mais propriedade, obviamente, parte de o que plantar naquele solo, se aquele solo está apto, porque ficou muito tempo debaixo de água, e é uma água contaminada, que tem muitas doenças, enfim, aquele tempo de água diferente do que o solo estava acostumado, né? Como é que a gente pode explicar isso? É interessante a sua pergunta, porque ela nos remete ao grande problema da infraestrutura, né? Como eu disse, toda a infraestrutura que foi construída, ela foi construída com base numa série histórica de pluviometria. Chovia tanto, nesse século choveu tanto, então o máximo que nós tivemos de chuva ao longo de um século foi tanto. Então, quando você vai edificar uma estrada, você vai fazer uma ponte, você vai edificar numa encosta, numa área perigosa, você vai se reportar aquele histórico de quanto choveu no passado. Isso não vale mais. Tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, grosso modo, tudo que for construído daqui para frente tem que levar em consideração essa margem de risco maior que nós temos agora. E tudo que já foi construído tem que passar por uma reavaliação para saber se resiste aos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, as barragens de mineração no estado de Minas Gerais. Elas foram criadas para um nível de pluviometria de água que hoje é diferente, né? As encostas de São Sebastião, no estado de São Paulo, que desabaram, que soterraram habitações, é preciso se considerar que essas encostas deslizaram sem que elas tivessem sofrido alguma alteração. Elas deslizaram no seu estado natural, quer dizer, a intempestividade, a chuva foi tão forte que arrastou a cobertura de terra coberta por floresta
das rochas. Então, nós chegamos à conclusão de que determinadas áreas elas não devem ser ocupadas, não é? E o que já se ocupou e o que já se construiu de infraestrutura em regiões assim de risco, de vulnerabilidade, é preciso que isso seja revisto do ponto de vista de você fazer contenções, obras que possam garantir a segurança e onde não dá para garantir a segurança, relocar essas populações, né? Então, a grande questão da adaptação é o que você colocou. A água praticamente tomou uma grande extensão. A gente sabe que essa foi a máxima desta enchente, e esse é um ponto que nós temos que considerar. Mas nós estamos pensando nesse cenário com 1,5 graus de aquecimento global. Só que o que se prevê é 2 graus para 2040. Então, o índice de pluviometria de 2040, teoricamente, ele vai ser bem maior, 25% maior, talvez, do que nós vimos agora. Então, essa questão do aquecimento global, do que se prevê de acréscimo de temperatura, o que se prevê de maior pluviometria, isso é previsto para o sul do Brasil, 25% a 35% mais de chuva do que chovia antigamente, isso é uma previsão científica. Antes de acontecer, isso já era dito. Então, essa questão futura de como vai se desenhar esse risco no futuro é o grande desafio da humanidade. Nós vamos ter que pensar como criar um sistema, né, de reordenamento territorial, de revisão de vulnerabilidade, de análise de risco para fazer frente a um cenário futuro que promete ser pior do que este. Por que eu digo isso? Que todos os acordos que estão sendo tentados para parar as mudanças climáticas no cenário internacional não estão dando certo. Você tem conflitos localizados, você tem guerras, e as nações elas resistem no sentido de deixar as suas matrizes, que lhe dão alguma segurança, né, por outras matrizes de pesquisa, porque está todo mundo preocupado com 130 eventos violentos, guerras, né, localizadas no planeta que podem gerar uma convulsão maior. Então, a humanidade não está se voltando exclusivamente, como deveria, para resolver a questão climática em função de problemas domésticos não solucionados. O Alesp em Pauta vai fazer uma pequena pausa, mas já já a gente volta a conversar com o ambientalista Carlos Bocuí sobre as mudanças climáticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Fique com a gente. O Alesp em Pauta está de volta e nós estamos falando hoje sobre as mudanças climáticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente conversa com o ambientalista Carlos Bocuí e no bloco anterior, né, Carlos, nós falávamos sobre a mudança desse ecossistema, principalmente próximo à orla, a gente pode citar da Lagoa do Guaíba e também outros rios que foram dominados aí pelas enchentes, tomados pelas enchentes. As mudanças nesse ecossistema, na flora e na fauna e na importância, né, de um projeto ambiental nesta reconstrução. Carlos, falando um pouquinho especificamente sobre essas orlas dos rios, Lago Guaíba e outros rios importantes do Rio Grande do Sul, já que nós estamos, né, falando sobre essas enchentes do Rio Grande do Sul. Vai ter que existir, obviamente, como nós falávamos, um projeto ambiental para essa reconstrução, mas também queria que você explicasse essa questão do quanto o ambiente é afetado. Nós falávamos, né, da questão de água parada, as enchentes, muitos dias uma água parada num determinado local que não estava acostumado com essa água, uma água, na maioria das vezes, a gente pode dizer, poluída, que acaba trazendo outras doenças, além das normais ali já de orla, mas que acaba afetando todo um sistema, um ecossistema, os animais, a fauna e a flora, né? É verdade. Só para se ter uma ideia, né? Se nós pensarmos toda a carga de poluentes que foi jogada, né, nessa grande inundação, digamos, todo o agrotóxico
estava estocado nessas áreas que foram alagadas, né? Isso acabou se espalhando, todos os resíduos industriais, né, das indústrias, elementos químicos que extravasaram da mesma forma, além do esgoto, de todos os elementos nocivos, né? Agora, é importante falarmos desse processo também, que você vai ter um processo de descontaminação que vai ser complicado. Por outro lado, é preciso que você tenha um processo de reestruturação do sistema de diques de Porto Alegre, né? O que acontece no Rio Grande do Sul é interessante. As bacias hidrográficas do interior, elas fluem todas para o Rio Guaíba, né? Pelo delta do Jacuí, e aí isso se afunila, dando entrada na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos tem uma pequena passagem para o oceano na região do Porto Rio Grande, que fica no sul da lagoa. E aí você tem frequentemente o vento sudoeste, que é o vento sul, e que ele faz uma barreira para esse escoamento, porque você tem um vento que vem do sul que vai criando uma barreira na superfície da água. Então, por um lado, você tem toda a carga hídrica praticamente do interior do Rio Grande do Sul, a bacia dos Sinos, do Jacuí, do Rio Caí, todos extravasando para o delta do Jacuí, e isso indo diretamente para um só lugar, que é o Guaíba, né? Então, é uma situação difícil. Então, Porto Alegre é uma cidade que tem que se estabelecer com um sistema de diques que realmente consigam fazer essa contenção. Se você comparar o sistema de diques de Porto Alegre com o sistema de diques de Amsterdã, você vai ver que o sistema de diques de Amsterdã é muito bem, não só projetado, mas ele também sofre uma manutenção constante, ele é operado de uma forma muito precisa. Então, a cidade de Amsterdã, que está abaixo do nível do mar, ela acaba sendo protegida pelos diques. Aliás, a Holanda, né, em grande parte, ela funciona abaixo do nível do mar. Então, cidades como Porto Alegre, para continuarem ali, vão ter que cuidar dessa parte de construção de diques eficientes que realmente garantam a sua proteção em situações como essa que aconteceram, né? Carlos, falando um pouquinho agora que você está explicando essa questão dos diques, vai existir, já existiu, né, desde da primeira semana da enchente aí, uma mistura ali na fauna, na flora, no ecossistema, né? Você falou da questão do delta do Jacuí com o Lago Guaíba, e aí também existe um estudo, vai ter que existir um estudo, obviamente, principalmente porque vai existir essa migração ou não migração, a gente pode explicar assim, de animais, da fauna, da flora. A gente pode até pegar um exemplo para explicar melhor para quem nos assiste na televisão e na internet. Uma planta que crescia na flora do Lago Guaíba, devido à enchente e a toda a poluição, pode ser que ela não cresça mais ali, não se desenvolva mais. Como é que a gente explica isso, né? Você tem uma alteração drástica, né? Quando você tem um furacão, uma tempestade, primeiro, a biodiversidade, né, que são os pássaros, os répteis, os animais que têm dificuldade para fugir de uma inundação, e a do Rio Grande do Sul quase que impossível, Sim. porque a extensão foi enorme, né? Essas espécies, elas perecem, né? Todos os ninhários, né? Os animais até domésticos, né? Não conseguem, muitas vezes, escapar. O gado, né? As espécies suínas, né? Os suínos, que são uma espécie predominante no Rio Grande do Sul. Então, toda essa vida, ela acaba sendo atingida pela inundação. Assim como a vida animal é atingida, também as espécies vegetais acabam sendo sufocadas no barro, né? Em todo aquele arrasto de areia e barro que vem junto com uma grande inundação desse porte, trazendo terra de todo o interior do estado para aquela região do Guaíba, né? É claro que esse processo vai exigir um processo de reconstrução, não só daquilo que era construído pelo homem, mas também de uma atenção especial para as áreas que são essenciais para a vida, principalmente dos corpos d'água, como, por exemplo, as áreas de preservação permanente, que são as áreas que ficam do lado de rios e represas e que funcionam
dentro do ecossistema, como o cílio funciona para o nosso olho, para reter a poluição, para reter a terra solta, não é? Então você sempre tem que ter uma vegetação ciliar, né, de matas no entorno dos corpos d'água, protegendo os corpos d'água de situações como essa, né, que levam ao assoreamento, a uma dificuldade que acaba provocando mais inundação no futuro, né? Então, como reconstruir tudo isso, né? Claro, vai ter que ter um grande planejamento no sentido de reconstrução daquilo que foi construído pelo homem e foi perdido, mas daquilo também que era importante para o ecossistema e acabou sendo afetado. Isso vai custar muito recurso financeiro, né? A estimativa só de bens materiais, isso material que foi construído pelo homem, 150 bilhões provavelmente de reais, né? Quanto mais se pensando aí nas perdas ecossistêmicas que muitas vezes são impossíveis de se repor, né? Carlos, consequentemente, toda essa sua fala, tudo que você explicou aqui para a gente, afeta diretamente na segurança alimentar e na agricultura, né? Exatamente isso que nós falávamos, como que vai crescer uma soja, por exemplo, num solo que foi altamente contaminado. E como que a gente trabalha agora com isso, né? Para mudar uma lavoura que o agricultor tinha como um solo fértil, que agora pode ser que não seja produtivo. Um bom exemplo disso é a questão do arroz, né? Perdeu-se a safra de arroz, mas por vários motivos. Você perde porque alaga e você tem aí acabam tendo uma perda devido à inundação, e perde-se também porque você não pode escoar mercadoria, porque as pontes caíram, né? O Rio Grande do Sul ficou isolado. Então, você passa por um processo também de perda de comunicação, perda de transporte. Isso faz com que a agricultura ela seja prejudicada em si, mas ela também seja prejudicada por falta de infraestrutura, né? Então, esses elementos, eles têm que ser vistos num processo de vulnerabilidade ambiental para que você possa produzir de forma segura, não é? Onde eu posso plantar, né? Onde eu não tenho risco de inundação em períodos como setembro, outubro, que são nevrálgicos para o Rio Grande do Sul. Então, isso tudo tem que ser visto sobre uma nova ótica, né? E essa nova ótica, que a gente fala que é um novo normal, né? Ele traz uma nova visão daquilo que pode ser feito, que não pode ser feito, ela é também imprevisível. Hoje, internacionalmente, no meio científico, esse novo normal ele é considerado como uma incerteza radical, né? Porque você tem uma situação de tal intempestividade que as condições de você planejar, elas são incertas, e elas são tão incertas que elas são radicais, elas são incertas até ao absoluto. Você tem uma série de elementos sinérgicos cumulativos atuando conjuntamente e que afetaram o Estado como um todo, afetaram a economia, afetaram toda a produção, né? E todo o bem-estar de uma população, né? De milhões de pessoas. Então, essa situação de incerteza radical que as mudanças climáticas trazem, leva à necessidade de um planejamento que vai além de um novo normal. Ele é o planejamento para a situação imprevisível, né? Esse é um desafio imenso para a área de governo, né? Para a área de governo, eu digo da governança ambiental no geral, que é governo federal, governo estadual, municípios, né, que são os detentores do território, e para todo o setor produtivo, né, que tem a perspectiva de geração de emprego e renda. Então, nós estamos realmente diante de uma reconstrução, de uma retomada do processo civilizatório de uma forma mais difícil. Então, nunca foi tão necessário o bom planejamento, né? O planejamento observando as vulnerabilidades e fazendo análise de risco o mais precisas possível.
Carlos, nos últimos anos, hoje a gente está falando aqui no Alesp em Pauta sobre as mudanças climáticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, mas nos últimos anos a gente pôde perceber que muitas mudanças climáticas afetaram diferentes regiões do país e do mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem os exemplos de Angra dos Reis, do litoral norte aqui do estado de São Paulo e agora do Rio Grande do Sul. Como que essas mudanças climáticas, elas afetam o mundo, a gente pode dizer assim, de maneiras diferentes? Porque no Rio Grande do Sul a gente teve o caso das enchentes, no litoral norte a gente teve muitos deslizamentos também, por conta da região não ser muito igual ao Rio Grande do Sul, a gente não teve tantas enchentes, mas também foi uma região que sofreu muito pela questão da chuva. Como que a gente explica isso? Porque a gente sabe agora que as previsões são de que as mudanças climáticas vão continuar nos afetando, né? Olha, uma das primeiras questões que a gente precisa refletir é uma coisa que pouca gente sabe. No Rio Grande do Sul moravam 43 mil pessoas que eram migrantes, 29 mil vieram da Venezuela por conta da fome e mais 14, 15 mil vieram do Haiti depois que houve o terremoto em 2010. O Rio Grande do Sul, um estado hospitaleiro, abriu as portas e criou 14 mil postos de trabalho para esses migrantes forçados, né, de eventos extremos e de dificuldade econômica de outros países. E eles estavam lá, e eles, de novo, foram bombardeados por essa grande intempestividade agora, né? Quer dizer, a realidade que se desenha hoje para o mundo é uma realidade de migrações forçadas, né? Nós temos hoje uma perspectiva de, ao todo, 5 milhões de desabrigados no ano passado, eu acho que é mais ou menos esse o dado, e a questão é que não existe uma legislação que dê cobertura para isso, né? Nós não temos legislação, a não ser de direitos humanos, mas ela não acaba tangenciando o problema da migração forçada. Nós temos, por exemplo, a Convenção de Migração sobre guerras, né? Sobre fome, perseguidos políticos, perseguidos religiosos, que é de 1951, que é pós-Segunda Guerra Mundial. Mas nós não temos uma atualização disso que dê conta do problema climático. Então, eu colocaria como primeiro plano da dificuldade essa questão de abrigar os desabrigados, né, e que eles tenham uma assistência entre fronteiras, né, transfronteiriça e também dentro de um país. Esse é um ponto a colocar. O outro ponto é que nós estamos falando aqui de inundações, mas nós não podemos esquecer dos incêndios, né, da queima de um Pantanal inteiro, como já ocorreu em 80% em 2020, e que está ocorrendo agora. Um dos elementos que levou ao desequilíbrio climático no Rio Grande do Sul é que os rios voadores desceram da Amazônia, pressionados nos Andes e fechados na bolha de calor que está no centro do continente, inclusive na seca extrema do Pantanal, né? Então, nós temos ao mesmo tempo, no Brasil, uma situação de ter que socorrer uma região que está sendo queimada, com intenso calor, com imensa perda de biodiversidade, e, por outro lado, uma região com muita água, completamente alagada, e uma situação tem a ver com a outra, né? E também é importante falar da Amazônia, da grande seca que assolou a Amazônia o ano passado, né? E dos incêndios que acabam, eu diria, mergulhando cidades inteiras em fogues de fumaça, e isso é prejudicial à saúde, etc., né? Então, nós temos um estado de desequilíbrio que ele leva à tomada de medidas por parte da saúde pública, por parte da legislação que tem que ser mais protetiva, por parte de sistemas de adaptação implementados pelo governo que tem que ocorrer, e nós não estamos aqui nem falando ainda no litoral, nas costas brasileiras, onde você vai ter uma subida do mar e aí você vai ter ressacas mais fortes que vão penetrar o continente adentro, desabrigando populações que estão em áreas mais vulneráveis, né? O episódio, a dramaticidade das mudanças climáticas, ela está só começando.
Eu digo isso porque nós não temos perspectiva de retroagir na emissão de gases de efeito estufa, porque o mundo não está colaborando. O que as Nações Unidas estão dizendo? Tem que retirar 43% da queima de combustíveis fósseis até 2030 para equilibrar o clima. Mas a previsão é que nós vamos ter um acréscimo até lá de 15% de queima, ou seja, a conta não fecha, né? A gente não consegue chegar a um bom termo que faça com que esse processo que está gerando impacto, ele seja contido, né? Então, infelizmente, nós temos que nos preparar para o pior. E a forma de fazer essa preparação é a adaptação climática e, principalmente, o sistema previsto pela ONU, que é de alertas precoces, que eu acho que é a forma mais indicada de você ir protegendo as comunidades na medida do possível. Nesse sentido, quais são as alternativas ou as soluções aí de energia renovável que a gente pode tentar, né, utilizar, trabalhar nesse sentido para evitar tanto a seca como a enchente, essas mudanças climáticas no Brasil e no mundo, Carlos? Olha, se num passe de mágica nós pudéssemos colocar uma matriz energética em funcionamento com capacidade de suprir tudo o que a humanidade precisa, eu diria que o hidrogênio seria o ideal. E o hidrogênio, ele é difícil de ser obtido, ele exige muita energia para ser obtido, mas em compensação ele gera água, né? Um pouquinho de água como emissão, nada, né? Em termos de poluição. Então, o que nós precisamos fazer é essa transformação. Agora, como fazer isso? Você tem que investir em pesquisa de hidrogênio para baratear o custo da produção, você tem que investir maciçamente em energia solar, energia eólica, energia de marés, se bem que maré também gera impacto quando você coloca turbinas dentro do oceano, né? E essa transição para uma matriz energética, ela tem que ser objeto de um grande investimento da humanidade, porque nós não temos tempo a perder, né? Essa transformação ela tem que ser num tempo recorde. Então, para transformar isso, é preciso que você transforme a própria economia, né? O modelo econômico. A economia não pode mais financiar, através de bancos públicos ou bancos privados, financiar combustíveis fósseis. Você tem que ir cortando, como os ingleses dizem, track the money, siga o dinheiro. Vamos ver para onde o dinheiro está indo, o que o dinheiro está financiando, para você saber que tem que cortar aquele fluxo negativo de financiamento, passando aquilo para uma fonte boa, positiva, né? Então, essa transformação do modelo econômico é fundamental para você fazer uma transformação do mercado, do próprio comportamento da sociedade. Carlos, o Alesp em Pauta está falando sobre as mudanças climáticas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente tem ainda uns 5 minutinhos finais e eu gostaria que você falasse para a gente das previsões. A gente sabe que vamos estar suscetíveis a mudanças climáticas e principalmente mudanças climáticas que são questões que a gente não prevê, como foi o que aconteceu agora há pouco, a gente pode dizer, né? Porque foram 3, 4 semanas, o Rio Grande do Sul ainda sofre com tudo isso. O que a gente pode esperar dos próximos dias? Eu vou perguntar assim para você, porque a gente sabe que é um futuro bem próximo de mudanças climáticas para todos nós no mundo, né? Olha, eu vou responder pela imprevisibilidade, né? Nós temos uma situação que é uma situação de imprevisibilidade, que é a marca das mudanças climáticas. Essa imprevisibilidade, ela aponta para cenários de um crescimento da temperatura de 2 graus por volta de 2040, e os franceses estão se preparando para 4 graus, 3,5 a 4 graus, até 2100. Significa que eles estão mudando todo o sistema de uso do solo, eles estão mudando os sistemas econômicos, legislação, há todo um planejamento para mudar a estrutura francesa para encarar uma situação de calor extremo até o final do século, né? Então, eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. Aí pode se perguntar, mas será que esse cenário é o cenário 2100? Não há nada no momento que diga que não vai ser.
as conferências climáticas estão sendo realizadas em países detentores de petróleo: Egito, Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão. O Brasil, ano que vem, é uma exceção. Mas, na verdade, os países petroestados, aqueles que dependem do petróleo, que têm o petróleo como a sua maior renda, eles estão capitaneando a questão das conferências climáticas. Ou seja, eu ousaria dizer que, de certa forma, as conferências climáticas da ONU, elas foram capturadas pelo setor de petróleo, né? Então, nós não temos um bom cenário, nem na geopolítica global, pela ausência de paz entre os países, que indique que a coisa vai melhorar. E nós não temos também, pelo setor econômico, governamental, setor produtivo da área de energia, uma sinalização positiva. Então, o que nós temos que fazer, enquanto sociedade brasileira, é estabelecer uma análise de risco rigorosa e implementar os alertas precoces, que é exatamente o que as Nações Unidas estão aconselhando para os países vulneráveis como o Brasil, né? E fazer pressão como sociedade para que as coisas mudem, né? Que o Brasil não extraia mais petróleo, pelo menos o Brasil deixe essa sanha petrolífera que está tomando hoje conta do Ministério de Minas e Energia, não é? O Brasil quer ser o quarto maior produtor. Então, essas velhas fórmulas que antigamente funcionavam, hoje não funcionam mais, porque o prejuízo, a conta, ela é muito elevada, os impactos são muito severos. Então, a gente tem que procurar o caminho e seguir firmemente em direção a ele, né? E esse caminho é a sustentabilidade, é livrar o mundo dos gases de efeito estufa, dos combustíveis fósseis. Não há saída, é fazer ou fazer. Essa edição do Alesp em Pauta fica por aqui. Conversamos com o ambientalista Carlos Bocuí, que também é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Obrigada, Carlos, pela sua presença. Fique com a gente. Até a próxima. Tchau.